Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Podcast, o programa da TV Itaperuna que traz informação de verdade com gente que entende do assunto, né? E hoje nós vamos falar de um assunto que mexe com a vida de milhões de brasileiros, que é direito previdenciário. Nós vamos falar de aposentadoria, BPC-Loas, nós vamos falar de direitos das pessoas com deficiência, nós vamos falar das dificuldades de acesso ao INSS, e para isso a gente está recebendo hoje aqui a doutora Ana Paula Frossard, que ela é advogada especializada em direito previdenciário. Doutora, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, Fred, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês na TV Itaperuna. Tá ok. Doutora Ana Paula, conta pra gente, como é que começou a sua trajetória no direito? Então, Fred, eu me formei em 2004, né? E aí fiz a prova do OAB em 2005, comecei a advogar. Em 2007, eu fui convidada a participar de advogada dativa na Justiça Federal, né? Sim. E aí comecei a me apaixonar pelo direito previdenciário ali, né? Quando comecei a advogar como dativo. E dali em diante, estou até hoje, me especializei na área e estou trabalhando até hoje no direito previdenciário, que virou uma paixão para mim, né? Sim, mas o direito previdenciário, apesar de ser um direito de todos os brasileiros, né? Ele ainda tem muita burocracia. Né? Tem uma dificuldade de acesso. Por que o acesso ao INSS ainda é tão difícil para a maior parte da população, doutor? Acredito, Fred, que muitas pessoas não têm acesso às informações, né? Eu vejo muito isso, apesar da gente estar em 2025, né? Ter tanta tecnologia para tanta coisa, mas as informações, o brasileiro precisa de informações para, né, conseguir o seu benefício, né? Ter acesso à informação é tudo, né? Sim, com certeza. E agora o INSS lançou o sistema Meu INSS. Sim. Né? A senhora acredita que facilitou? Porque tem muita gente que não tem acesso à internet. Né? Não, acredito eu que mais para frente, com a nova geração, o acesso ao site do Meu INSS vai ser, o aplicativo, né, vai ser muito viável. Mas hoje em dia, as pessoas que têm direito à aposentadoria, aos outros benefícios, muitas pessoas ainda têm dificuldade para ter acesso ao sistema, né? Sim, porque são pessoas geralmente de mais idade, sim, ou pessoas que vivem na zona rural que não tiveram acesso à educação também. Né? Nós temos esse problema. Então, hoje em dia, mais complica do que facilita, né? Sim. Tá certo. A gente escuta falar muito nos robôs do INSS, né? O que são as chamadas reprovações automáticas e por que elas acontecem, doutora? Então, hoje o INSS, como vários órgãos do governo, estão sem funcionários. Então, acredito que por conta disso, novas contratações, novos concursos, eles estão robotizando, né, criando robôs que fazem o serviço de um serventuário, de um servidor público, né? Então, esses robôs, se não tiverem as informações adequadas ali, todas as informações, vão negar os pedidos do benefício, né? E muitas pessoas, às vezes, não procuram advogado, então, tem geralmente negado o benefício por conta disso. Se não tiver todos os requisitos ali que o robô exige, né? Sim. Vai ter o pedido do benefício negado. Correto. Em que momento, então, que a senhora acredita que a pessoa deva procurar o advogado especializado? Às vezes a gente fala isso por ser advogado, né? Mas muitas vezes eu vejo que o segurado, por falta de informação, ele mesmo se coloca numa situação inadequada dentro do INSS, né? Então, é necessário sempre, assim, eu acho sempre necessário procurar um advogado, né, que seja especialista no INSS, para poder pedir essas informações, também para poder pedir os benefícios, né? Sim. Aí, no caso, quando o benefício é negado, costuma ter recurso? Tem, sim, o direito ao recurso dentro do próprio site do Meu INSS. É isso que eu ia perguntar. Como é que funciona? Como é que a pessoa pode
fazer esse recurso? Então, lá nos pedidos, você pode, no próprio site, né, dentro do site, tem uns pedidos lá, você pode pedir recurso, né? Tem vários tipos de recurso, você pode pedir o recurso. E e você mesmo tem que informatizar, você mesmo tem que jogar informações dentro do site, né? Fazer um requerimento para poder requerer que seja revisto o seu pedido. Sim. E quais são os documentos que são indispensáveis, né, para aumentar as chances da pessoa ser aprovada? No caso, em qual benefício? De qualquer benefício, né? Então, no caso, aí depende do benefício. Vamos colocar que Vamos dizer que seja aposentadoria. Uma aposentadoria, sim. Então, a pessoa tem que colocar carteira de trabalho, os CNIs, né? Os carnês, né? Conferir se o CNI está todo certinho, né? Isso aí que tem que ter, tem que Sim. visualizar. Identidade, CPF, comprovante de residência, entendeu? Todos os documentos hábeis de informações, né? Que o INSS requer ali na hora da concessão do benefício. Perfeito. O CNIS que a senhora falou é o Cadastro Nacional da Identidade Social. Que realmente... Né? A falta de atualização de dados do CNIS pode atrapalhar? Sim, pode. E aí a gente, como especialista, eu vejo muitas, ainda mais de benefícios, ainda mais de vínculos muito antigos, né? Eu vejo muita informação errada, muita falta de vínculo, entendeu? Às vezes a pessoa trabalhou de 2000 até 2005, às vezes tem de 2000 até 2003, está faltando 2 anos, ou às vezes nem aquela informação tem no benefício, entendeu? Às vezes no CNIS, no próprio extrato analítico do CNIS, né? Sim. No caso de um auxílio-doença, precisa de uma perícia médica, né? Sim. Como é que está a questão da demora na marcação de perícias hoje em dia? Na verdade, me falaram aí que tem uma medida do governo para diminuir essa demora, né? Mas hoje a fila do INSS passa de milhões de pessoas em espera de qualquer benefício. Então, tanto de auxílio-doença como aposentadoria, todos os tipos de benefício, né? Uhum. São milhões de pessoas aí no Brasil aguardando, né, o deferimento ou indeferimento, né? Na verdade, sempre o deferimento, né, do pedido. Sempre. A gente está falando assim, de vários benefícios que a Previdência tem, mas o principal deles é a aposentadoria, né? Então, vamos nos ater um pouquinho à aposentadoria agora. Quais são os principais tipos de aposentadoria que nós temos hoje no Brasil? Então, com a emenda 103 de 2019, reformou, né? Houve uma reforma no INSS e passou a não ter mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria, ela tem a transição, né? Tem a aposentadoria por idade, a aposentadoria, né? Outros tipos de aposentadoria, mas o tempo de contribuição ela foi extinta. Sim. E com essa reforma da Previdência, o que mudou em relação à aposentadoria por idade? Na aposentadoria por idade, ela, na verdade, mudou mais para a mulher, né? Porque a mulher, ela foi a cada ano, ela foi aumentando. Antes era 60, né? Aí a mulher, em 2023, 24, ela passou a ser 62 anos. E o que acontece nesse tipo de aposentadoria? A mulher veio migrando. 15 anos de contribuição. Em 2019 era 60 anos de idade, passou a ser 60 anos de idade e 5 meses, depois passou a ser 61, depois 61 e 5 meses, até alcançar os 62 anos. Sim. Ainda existe aposentadoria por tempo de contribuição? Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, para as pessoas que cumpriram os requisitos até 2019, ela existe. Certo. Antes da reforma da Previdência. Existem vários fatores, né, que podem alterar os cálculos da Previdência. Como é que pode comprovar, por exemplo, insalubridade ou periculosidade para fins previdenciários? Então, esse tipo de insalubridade ou periculosidade, ela é comprovada através do PPP. No caso, eu estaria falando da aposentadoria especial, né? Uhum. Então, ela é comprovada através do PPP. A pessoa que exerce atividade insalubre, né, periculosa, ela tem que comprovar através do PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, né?
Ali consta os níveis de decibéis, os níveis de... Se ela ultrapassou os níveis permitidos. Sim, tá certo. No caso, um dos grandes problemas também é a aposentadoria rural, né? Quais são os maiores desafios enfrentados pela população rural para poder se aposentar? Então, a aposentadoria rural é uma das minhas paixões, né? Uhum. Porque eu vejo que muitas vezes pessoas lutaram e, assim, né, é uma vida de luta, né? Eu venho de uma cidade pequena que lá a economia gira em torno do café, né? Então, assim, eu vejo a luta daquelas pessoas que trabalharam uma vida no campo para poder chegar no final da vida e ter um direito a uma aposentadoria, né? Então, eu acho que o desafio, assim, o mais desafiador que tem aí é a comprovação, né, do tempo de trabalhador rural. Porque mesmo a gente que trabalha na cidade, que trabalha de carteira assinada, tudo, às vezes a gente encontra dificuldade. Imagina quem trabalha no campo que não tem nem acesso às informações. Às vezes, lá na minha cidade, tem muito, por ter café, né, tem muito contrato de parceria, né? Uhum. Agrícola e tudo. Mas você vê que em Itaperuna não acontece tanto isso. Entendeu? Então, às vezes, muitas pessoas trabalham para uma pessoa, mas não tem nenhum tipo de comprovante. Então, a gente usa... né? A gente tenta ajudar ali, mas a gente encontra muita dificuldade. Perfeito. Seguindo essa mesma linha de pensamento, a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm assim, uma documentação formal. Né? Como é que a gente faz para garantir o direito dessas pessoas da aposentadoria rural? O acesso, né, a essas informações às vezes a pessoa começa a trabalhar crucial, muito novinha, sabe? Né, na lavoura e não tem um documento, às vezes vive em regime até de semi-escravidão. Isso acontece muito. E assim, hoje, né, no tipo de aposentadoria rural que a gente tem aí, a gente vê muito isso. Então, assim, declaração escolar, histórico, né, às vezes da pessoa ou de outras pessoas da família. Às vezes, certidão de casamento também consta lá, lavrador, entendeu? E, então, assim, eu peço assim... Às vezes, um ITR, se a propriedade, às vezes, for da família, ou a escritura, se a propriedade for da família. Então, assim, existem vários documentos que podem ajudar as pessoas. Fotos, né? Testemunhas, mas a gente tem que ter indícios de prova material. Certo. E em quais casos o INSS costuma reconhecer esses casos de trabalho informal? Então, o INSS reconhecer... é mais complicado, sabe? Se não tiver prova material, igual eu te falei, escritura, declaração, né? Mas na justiça é mais fácil comprovar, porque na justiça, além da testemunha, eles garantem, assim, as outras provas são mais, mais considerado, né, nesse caso. Sim. Geralmente, né, o tempo de contribuição registrado, né, costuma ter erros, né? Muitas vezes. Né? O que fazer quando esse tempo de contribuição está registrado de forma errada ou incompleta? No caso No caso da aposentadoria rural, né? Ou de qualquer outro, no caso. Então, a gente tem que observar muito o CNIS, né? Sempre o CNIS. Sempre, para ver ali quais as informações que já existem no sistema. Porque, por exemplo, às vezes um trabalhador rural também pediu um benefício de auxílio-doença, está constando ali no sistema, né? Que ele né? Ficou de benefício naquele tempo e aquele benefício foi rural, e aí isso também serve como de prova para ele. E assim, no caso do CNIS, é muito bom você conseguir analisar isso aí e ver o que você precisa trazer para que a pessoa consiga o benefício, né? Certo. No caso da senhora, nesse tempo todo que a senhora já trabalha com direito previdenciário, Sim. já deve ter visto muitas coisas, né? Sim. Qual foi o caso assim, mais emblemático ou curioso que a senhora já acompanhou? Então, que a senhora tem, assim, que eu tenho esse caso foi punk. Então, eu pego muito para mim a situação, quero
quero que aquilo... E assim, os rurais, como eu disse, é a minha paixão, e às vezes eu vejo também um benefício de BPC Loas também, que eu vejo que a pessoa tem ali a dificuldade, né? E como o rural também, porque quando você contribuiu, às vezes é um acerto ou outro que tem que fazer, é uma questão assim mais técnica, né? Mas é fácil solucionar. Mas assim, no caso das pessoas que a gente consegue comprovar, uma pessoa que lutou a vida inteira, que você vê que a pessoa assim, a gente fica satisfeito como se a gente tivesse aposentado e a gente tivesse conseguido o benefício para nós mesmos, né? Sim, mas algum caso especial assim que a senhora lembra que deu mais trabalho, que teve alguma coisa engraçada ou curiosa? Sempre tem, né? Mas assim, um caso específico aqui, eu não estou lembrando no momento. E que dicas que a senhora daria para quem deseja começar a planejar a aposentadoria? Então, o planejamento da aposentadoria, hoje, existem assim, vários advogados que fazem esse trabalho de planejamento, né? Sim. E assim, o planejamento é muito bom para fazer, para a pessoa fazer, porque amanhã ou depois ela vai aposentar, ela sabe por quanto de valor ela vai aposentar. Então, assim, a gente tem que pensar no futuro, né? E hoje, todas as pessoas que trabalham. Então, assim, eu acho muito bom a pessoa conseguir fazer esse planejamento. Nem todas as pessoas conseguem ter acesso a esse planejamento, mas eu sempre falo que pague um salário mínimo, mas que pague o INSS, porque eu acho assim, é um valor assim que se você precisar, né, no caso de saúde, você vai ter direito ao benefício. Correto. Né? Existe alguma idade ideal para se começar a pensar em planejamento previdenciário? Então, eu acho que a gente deve começar a planejar desde que a gente comece mesmo a contribuir, entendeu? Começou a contribuir, planeje sua vida, porque às vezes também a gente às vezes começa a contribuir com um salário mínimo, né? Sim. E às vezes ali naquele momento a gente não pode planejar, é o que tem, né? Sim. E mais pra frente a gente às vezes consegue. E se a gente conseguir, quando a gente conseguir, o quanto antes é melhor. Doutora Ana Paula, o INSS reconhece tempo de trabalho informal? E se sim, em quais casos? No caso do trabalho informal, seria de um rural? Porque na verdade, assim, ele reconhece, vamos colocar, a pessoa está trabalhando, não está sem carteira assinada. Ele só reconhece se a pessoa entrar com a ação na Justiça Trabalhista, né, e reconhecer aquele período que ele trabalhou, né, de forma informal. No caso do rural, ele reconhece tendo provas, igual eu falei aqui, que é, né, escritura, declaração, né, de histórico escolar, outros documentos, né, que ele reconhece. Sim. No caso, muitas vezes, em todas as vezes, né, precisa de provas documentais, né, em qualquer benefício. Qual é a importância do laudo técnico das provas para a aposentadoria? Esse laudo técnico, você fala de quê? De provas, laudos de documentos? Técnicos, provas documentais. Então, as provas são super importantes, né? Elas são essenciais aí para a gente poder carteira de trabalho, né? O carnê, no caso do rural, as outras provas já citadas aqui, né? Doutora Ana Paula, em alguns casos o benefício é negado, né? Como é que a gente faz para lidar com a frustração dessa negativa na solicitação do benefício? Então, muitas vezes o INSS nega, né? Mesmo a pessoa tendo direito ao benefício, nega de forma indevida. Né? Nesses casos, as pessoas, às vezes, muitas delas buscam elas próprias, né, a requererem junto ao INSS. Nesses casos, elas têm que contratar um advogado ou, né, para poder requerer na justiça, ou elas mesmas entrarem com recurso administrativo, né, fazendo uma defesa dentro do site do meu INSS. Então, o caminho seria a judicialização sim, dos o pedidos, caminho, né? sim. Ou uma defesa no próprio site do meu INSS, né? Que muitas vezes fica anos ali para julgamento também, né? Correto. Né? Então, o que a senhora acredita que o poder público pode fazer para melhorar o sistema?
No caso, eu acho que contratar mais servidor, eu acho. Porque, na verdade, os robôs, eles não são como pessoas que, né, que tratam ali, que estão ali para atender, né, e estão ali para ver. Porque, por exemplo, se for uma pessoa, vamos colocar uma pessoa que tem dificuldade, né, de dialogar, de conversar, e aí, às vezes, uma pessoa, um servidor atendendo, eu acho que humaniza mais o atendimento. A senhora acredita, então, que a gente está com falta de servidores hoje no INSS? A senhora acredita que deveriam ter mais servidores contratados? Sim, acredito que sim. Sim. Vamos falar aqui de casos aqui, de repente, aqui de Itaperuna, em região, né, que é mais a nossa realidade mesmo, né? Aqui a gente tem muitos trabalhadores rurais. Sim. Né? Quais os principais erros que o trabalhador rural pode cometer, né, na hora de tentar pedir uma aposentadoria sem uma ajuda especializada? É as provas, né? No caso, muitos deles trabalham o dia inteiro de sol a sol, chega em casa cansado, no outro dia acorda de madrugada e não consegue provas, né? E chega lá, eu tenho direito. Realmente, chegou na idade, tenho direito, tá tudo certo. Mas, requer uma prova, não tem. Porque trabalha o dia inteiro, não consegue, né? Então, assim, as provas, os documentos são muito necessários. São, assim, primordiais, né? Nessa questão. Sim. E não só, de repente, as provas são primordiais, né? Mas o acesso também, às vezes, é muito complicado, né? Muita gente depende de transporte público, mora longe. Muita né? gente, ou mora sim. em área rural, que não tem acesso é de difícil acesso, né? Sim. Como é que isso atrapalha o processo da perícia presencial? O que pode ser feito para melhorar? Na verdade, eu acho que, né, a gente tem distritos aqui que são, assim, né, isso aí é nacionalmente, né, a gente está falando de uma realidade de Itaperuna, mas acredito eu que em cidades maiores, muito mais difícil, né, isso, né, mas assim, a gente tem distritos que são 40 minutos, né, e às vezes são pessoas que ainda moram não moram dentro do distrito, moram na zona rural do distrito, né? Sim, mais difícil o distrito já é zona rural, né? Mas moram dentro, né? Mais afastado. Então, quer dizer, o acesso, né? E às vezes tem condições nenhuma, não tem salário, né? O salário precário, né? E tudo. E encontram dificuldade, sim, de ter acesso a vir ao centro, né? De Itaperuna, onde localiza o INSS, né? Sim. Mas isso é um problema nacional, então é bem complicado mesmo, né? Então não tem, assim, apesar de a gente vivenciar isso em Itaperuna, a gente vivencia isso no Brasil inteiro. Então não é um problema em Itaperuna em si, Sim. né? Eu estou falando isso porque a gente tem uma população rural muito grande, né? Sim, que geralmente são os que mais precisam de auxílio na hora de requerer os benefícios. Sim, é verdade. Né? E existe também esse problema, né? Pelo fato deles terem pouco acesso e, às vezes, uma escolaridade baixa, muitas vezes o recurso é negado. Né? Então, o aumento de negativas, principalmente agora com o advento dos robôs do INSS, aumentou muito. Junto com esse aumento de negativas, aumentou o número de pessoas que procuram o seu trabalho? Sim, aumentou muito mesmo. E a gente depara, às vezes, a gente tenta, né, auxiliar ali, ajudar e até, né, e fazer esse trabalho mesmo, minucioso, de estar ali pegando as provas e ajudando, né, no passo a passo, para a gente poder concluir e ser concedido o benefício. Sim. Já teve casos aqui em Itaperuna que a senhora conseguiu reverter uma decisão judicial injusta? Há muitos casos, sim. Tem algum emblemático, assim, que a senhora lembre que tenha sido mais marcante? Tem um processo, né, que eu fiz até de uma servidora que ela trabalhava como rural, passou no concurso, e quando ela passou no concurso, ela aposentou com 70 anos, né? Antes era 70 anos compulsório, né? Ela aposentou com 70 anos compulsório e ela não tinha 15 anos de contribuição. Apesar disso, ela passou no concurso e assim, tinha 14 anos e
5 meses, faltava 5 meses para ela aposentar. Só que antes dela vir, né, trabalhar no concurso público até, no município mesmo, né, ela trabalhava como rural com o marido, na propriedade da família. E aí eu fui conseguir, né, reconhecer o período dela lá atrás, rural, e juntar com o período do município, e ela conseguiu. E eu consegui isso só na turma recursal, numa TNU. Então, assim, passou pela... ela, na verdade, ela ganhou aqui na Justiça Federal aqui. Nós perdemos na turma recursal e eu recorri para a TNU, ela ganhou na TNU. E aí eu fiquei muito satisfeita porque você vê que realmente aquela história ali é verdadeira. A gente vê que as histórias, né, a gente conhece quando a história é verdadeira e quando você vê como a luta da pessoa ali, né? Então, assim, sim, isso é muito bacana, muito bom de ver, é satisfatório. Acredito que seja a parte mais satisfatória, né? Sim, sempre. Certo. Qual é a situação do agendamento de perícias médicas aqui em Itaperuna? Como é que está a situação da fila aqui? Então, da fila aqui, em si, a gente não tem estatística, né? Mas nacionalmente, média, assim, média. Na média, assim, eu tô agendando, tá dando, assim, uns 20 dias, um mês, entendeu? Um mês, mais ou menos. A nível nacional, tá até razoável. Sim, eu acredito que sim. Sim. Como é que funciona a agência do INSS aqui em Itaperuna? Tem estrutura pessoal suficiente para atender a demanda? Eu acredito que sim. Né? Hoje em dia, né, igual eu falei, existe, né, uma questão assim, de diminuição de serventuários, mas a gente vê isso não só no INSS, mas em todos os setores da justiça e em outros setores também, né? E a gente tem a questão do... Mas é uma estrutura boa, eu acredito. Sim. Sim. Doutora, falar de um assunto específico agora, que é o direito da pessoa com deficiência. Né? Essa semana nós tivemos, no dia 18 de junho, o Dia do Orgulho Autista. Né? Então, a senhora tem percebido um aumento no número de mães atípicas que vêm correndo atrás do benefício do BPC Loas para os seus filhos? Nossa, cada vez mais eu vejo o número aumentando, sabe? Mas eu vejo também que muitas pessoas estão mais conscientes e buscando, né? Buscando a ajuda dos médicos e constatando, né, e procurando ajuda nesse sentido. Sim. Quais são os requisitos principais para se requerer o BPC? É necessário, na questão do autismo, né, do BPC, sim, é um benefício de prestação continuada, né, um benefício assistencial, né, que ele é o idoso com mais de 65 anos ou a pessoa com deficiência. No caso do autismo, a deficiência precisa de ser de longo prazo. Então, assim, não só o autismo, mas como outras doenças também dá o direito ao LOAS, né? Só que no caso do autismo, bem como de outras deficiências, precisa de um laudo médico, né? Era essa a próxima pergunta que eu ia fazer. Quais são como comprovar a condição do autista, né, diante do INSS? Então, precisa de laudo médico, né? O laudo médico com o CID da doença, né? Constatando a incapacidade, o período da incapacidade, a descrição, né, da doença. Isso é um laudo médico específico. Além do laudo médico, que é a doença, o BPC ele exige um outro requisito, que é a renda, né, familiar. Né, que tem que ser menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Ela pode ser flexibilizada, né? Ela não quer dizer que seja somente essa renda, mas ela pode ser flexibilizada. Sim. Então, tem que ver caso a caso, né? Sim. Existem vários tipos, vários graus, né, de autismo. Sim. Né? Autismo de nível 1, nível 2, nível 3. E tem alguns autistas que são altamente funcionais, que podem trabalhar normalmente. Eles podem se aposentar? Existe aposentadoria para a pessoa com deficiência, com autismo? Existe hoje, né, a aposentadoria do PCD, né, que é da pessoa com deficiência. Sim. Ela, não só os autistas, não só que trabalham, né, de carteira assinada e tudo, mas todas as pessoas com deficiências que constataram a deficiência e que preencheram os requisitos. Essa aposentadoria do PCD, da pessoa com deficiência, ela diminui
Por exemplo, se você aposenta, ela tem as regras dela, né? Da aposentadoria por idade, como as outras regras das outras aposentadorias. Só que ela diminui o tempo a idade, né? E o tempo de contribuição aí. Sim. Quais são os critérios para se conceder a aposentadoria para uma pessoa com deficiência? Então, os critérios, né, são o laudo médico, né, o tempo de contribuição da pessoa com deficiência, né, o tempo de contribuição, o laudo médico, então, avaliar o período que ela trabalhou com aquela doença, entendeu? Constatando aquela doença. Então, isso é um dos requisitos. Sim. Familiares de autistas também têm direito a algum benefício específico? Então, hoje, né, no caso, com os cuidadores, né, as pessoas que são responsáveis. Então, eu vejo que muitas mães, principalmente mães, né, elas tendem a não trabalhar para cuidar dos filhos, né, porque são várias terapias durante o dia, uma correria, né, e aí tem que dar conta da casa, a mulher tem que dar conta de várias, né, de levar a criança para as terapias. E cuidar mesmo, né, e tudo. E, assim, eu vejo a dificuldade nessa questão delas não estarem trabalhando, né. Existem projetos, né, no Senado nesse sentido, mas hoje em dia não existe nada que possa ser feito. Só a criança mesmo teria o direito, né, somente a criança, que teria direito ao BPC-LOA, no caso. Sim. Sim. A marcação e realização de perícia médica para pessoas autistas com deficiência, ela costuma ser mais demorada. Por quê? É porque, na verdade, ela precisa passar por duas avaliações, né? Precisa passar pela perícia para constatação da incapacidade, né? E precisa passar pela avaliação social para a questão da renda familiar. Certo. O que a senhora diria para o morador da zona rural, já voltando um pouquinho, né? Para a zona rural. Sim. O que a senhora diria para o morador da zona rural, daqui da região, aqui, que ainda tem assim, medo, vergonha, uma dificuldade de procurar os seus direitos no INSS? Eu acho que o quanto antes ele puder procurar, assim, porque quando você vê, passou 1 ano, quando você vê, passou 5 anos. Então, assim, quanto antes você procurar seus direitos, é o que você precisa fazer, porque, querendo ou não, você está perdendo provas aí, está passando o tempo, você está perdendo provas. Então, aí amanhã você quer aposentar e não consegue aposentar por questão de prova. Correto. Vou pedir um minutinho para a senhora, porque a gente precisa de falar do nosso patrocinador aqui do programa, que é a Oficina da Massa. Gostaria que nossa técnica pudesse passar aí, por gentileza. Então, queria agradecer ao Matheus da Oficina da Massa pela parceria de sempre. A melhor pizza da cidade, a melhor pizza da região. Matheus, valeu, brigadão aí, tamo junto. Né? Doutora, infelizmente o nosso tempo está terminando, né? Nosso programa está chegando ao fim. Queria agradecer muito a sua presença. E para encerrar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes que estão lutando pelos seus direitos, né? E que se sentem desamparados pelo sistema do INSS atualmente. Então, a minha mensagem é o seguinte, assim, busque informações, né? Quanto mais informado a gente, né, ficar, mais a gente pode se proteger, né? E proteger nossa aposentadoria, proteger os nossos direitos, né? Então, de qualquer forma, assim, a informação, ela é crucial para, né, para nós, para proteger nossos direitos. Tá certo. Olha, muito obrigado. Tenho certeza que essa entrevista vai ajudar muita gente, né, que está precisando aí de correr atrás dos seus direitos para se aposentar, né? Tem muita gente que está precisando realmente de informações. Gostaria de agradecer novamente a sua presença, né, e dizer para todos que gostaram do nosso programa de hoje, que curtem conteúdo como esse, que se inscrevam no nosso canal TV Itaperuna no YouTube, né, deixem o seu like, acionem o sininho de notificação e compartilhem com os amigos para que todo mundo conheça a programação da nossa TV. A todos que ficam, nosso muito obrigado e até a próxima.